Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Gil, eu sou a sócia da área ambiental do escritório Bichara Advogados. Agradeço imensamente a todos por estar conosco hoje, agradeço especialmente aos nossos convidados aqui presentes, é um prazer contar com todos aqui, temos bastante gente já para tratar de um tema tão relevante, né? O objetivo hoje é falar um pouquinho do projeto de lei de licenciamento ambiental federal, que vem tramitando há aproximadamente 17 anos, então é um tempo bem considerável, né? Hoje a gente chama os últimos capítulos do PL, espero que isso realmente seja o grande final aí, que ele venha a ser finalmente aprovado e publicado. Tivemos recentemente já a aprovação na Câmara dos Deputados e agora ele segue no Senado, hoje sob relatoria da Cátia Abreu, então estamos esperançosos aí para que essa lei venha a ser publicada e que finalmente tenhamos, né, uma lei geral em âmbito federal que trate sobre o processo de licenciamento ambiental. Por incrível que pareça, aqui acho que a maioria é atuante na área ambiental e por incrível que pareça a gente não tem uma lei que trate sobre o processo de licenciamento ambiental federal. Não tem. Até hoje, todo o licenciamento foi embasado em resoluções CONAMA, em normas infralegais. Claro que isso não impediu a existência do licenciamento, mas, sem dúvida nenhuma, traz uma certa insegurança jurídica, né? E, especialmente, a necessidade de uma uniformização por conta do que a gente tem hoje, né? A maior parte do licenciamento é no estado, é no município, não é federal, mas que isso gera uma dispersão de normas, né? Então, o objetivo do projeto de lei ele é uniformizar, e eu gosto de dizer até que é modernizar o processo de licenciamento ambiental federal diante de todo esse período em que a gente não teve uma norma base com diretrizes gerais orientativas para o processo de licenciamento. Bom, por que demorou tanto, né? Eu acho que vale até ressaltar que ela chega agora, né? O projeto de lei chega agora, a minuta, num momento bastante sensível do ponto de vista político, né? A gente vive hoje um cenário aí, eu gosto de dizer que é explosivo, plagiando meu colega Pedro Campani, porque qualquer faísca vira uma grande explosão na área ambiental. A gente tem um movimento muito forte, muito intenso no governo, né, de entradas e saídas de ministros, presidentes, equipes técnicas. Então, isso gera, sem dúvida nenhuma, um certo temor, um certo receio, e existe aí, a gente não tem como afastar, um reflexo, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista institucional, e aí, dentro disso, discursos ideológicos apaixonados, o que leva a uma distorção da realidade do que o projeto de lei pretende e significa, né? O que ele vai realmente implementar e organizar dentro do país, na sociedade como um todo. E até para a gente tentar minimizar os reflexos de distorção, de problemas, de confusões conceituais e técnicas, é tão importante a gente estudar, a gente ler artigos científicos, e aí vem a calhar aqui o nosso webinar, né, para a gente ouvir e entender com quem realmente sabe do tema. E dentro desse contexto, para tentar ajudar um pouquinho, e até dentro da nossa função de profissionais na área ambiental, esse webinar tem o objetivo de dividir com vocês e alinhar um pouquinho mais as perspectivas e expectativas do que representa o projeto de lei do licenciamento ambiental federal. Nada menos e nem nada mais importante do que esse assunto é a gente ouvir um pouquinho da experiência prática e teórica dos nossos colegas que estão aqui, os nossos convidados. Temos aqui profissionais altamente qualificados e com muita experiência. E começo aqui apresentando a Fernanda Tanuri. Ela é da CETESB. A CETESB, eu gosto de dizer que é o órgão que está sempre à frente, um órgão muito técnico, e ela é a melhor pessoa para falar um pouquinho do projeto de lei de licenciamento, que ela é gerente do departamento jurídico. Então, eu já dou um spoiler aqui, que a Fernanda comentou com a gente, que eles estão com grupos de estudos, né, Fê, lá dentro da CETESB, para entender as repercussões e o quanto que o projeto de lei vai
impactar no dia a dia do Estado. Então, ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Na sequência, a gente conta com o Tiago Cavalcante, ele é o coordenador do Núcleo Jurídico de Meio Ambiente, da FIENG. O Estado de Minas Gerais é um estado que, pelo histórico, né, e pelos seus representantes, é um estado com muita robustez na legislação, é um estado muito à frente também nas questões ambientais. O Tiago tem uma apresentação incrível, comparando as normas, né, estaduais com os novos regramentos do projeto de lei de licenciamento. Então, vai ser muito legal para a gente entender um pouquinho de como isso vai representar em Minas Gerais. E, do lado dos nossos clientes, parceiros e amigos, temos aqui... das empresas privadas, temos aqui o Rodrigo de Matos Longo, ele é supervisor jurídico da Neo Energia e vai explicar um pouquinho para a gente dos impactos, dos potenciais impactos do projeto de lei dentro do setor elétrico, especialmente em eólicas do mundo da energia como um todo, né? E temos o Sérgio Castro, Sérgio Cupertino, nosso querido amigo e cliente também, ele é gerente jurídico da Votorantim Cimentos, conhecedor profundo das questões ambientais. Vai ser um prazer ouvi-lo, Sérgio. Bom, eu não estou aqui para falar, estou aqui para ouvir, acho que está todo mundo bem, bastante curioso para ouvir os nossos convidados. Sem mais delongas, eu vou passar rapidamente a palavra para a Patrícia Mendanha. Ela trabalha comigo, da minha equipe, todo mundo conhece a Patrícia, a gente sempre juntas aí na labuta do dia a dia. Paty, a palavra com você. A gente queria só fazer uma pincelada de leve, não vamos atrapalhar os nossos convidados, mas só para trazer uns aspectos mais polêmicos e sensíveis do projeto de lei. Um ótimo evento a todos e até logo. Bom dia, se me escutam bem, está tudo certo com o áudio? Tá bom. Bom dia, obrigado pela presença de todos, agradecer novamente a presença dos nossos convidados, Fernanda, Thiago, Rodrigo e Sérgio, para a gente é um prazer escutar vocês, acho que a gente tem muito para aprender aí, para escutar o que vocês têm sobre percepções e do PL, e agradeço também a todos que estão aí nos escutando e tiraram um tempinho para escutar, para entender, para, enfim, gerar outras dúvidas também, porque a nossa ideia aqui não é trazer todas as soluções, até porque não tem. Então, já agradeço de antemão. A gente estava até comentando um pouquinho antes de entrar aqui sobre a complexidade de um projeto de lei para regulamentar o licenciamento ambiental. Se a gente fosse falar aqui de cada capítulo, de cada artigo, acho que um evento para cada artigo seria pouco, né? A complexidade é muito grande. Mas, assim, não definindo, não estabelecendo questões prioritárias ou que sejam mais complexas ou mais desafiantes, a gente selecionou aqui pelo menos 3 pontos que são muito polêmicos, que podem gerar repercussão, ou pontos que são novidades, pelo menos para alguns estados, né? Quando a lei for efetivamente publicada. O primeiro deles é a respeito das modalidades de licença. Então, para quem teve a oportunidade de acompanhar aí o último texto base que foi aprovado na Câmara, sobre a relatoria do Meirelles, existe hoje a previsão no PL de 5 modalidades. Então, licenciamento prévio, de instalação de operação, na modalidade trifásica, normal, que a gente, né, que é o mais tradicional que a gente conhece. Além disso, o PL ele propõe a licença ambiental única, né, que é a UAU, a licença de operação corretiva, que já existe em alguns estados, e a licença por adesão e compromisso, que é uma das modalidades que é bem controversa e gera bastante discussão, né? Dessas modalidades, como eu disse, tanto a LAU quanto a licença por adesão e compromisso, quanto a corretiva, são bastante questionadas por aí. Então, a gente tem, por exemplo, algumas ações constitucionais no STF, questionando a legislação do Amapá, do Ceará, de Santa Catarina, sobre o tema. No caso da licença de operação corretiva, em Minas Gerais, a gente teve recentemente, né, uma ação que questiona os TACs celebrados em âmbito dessas licenças, então, a licença foi muito relevante recentemente. No estado de Goiás também, hoje, existe uma ação constitucional tramitando, questionando essas modalidades de licença. Então, assim, são modalidades que, por si, né,
o regulamento que já existe no âmbito estadual já gera algum tipo de repercussão e certamente vai gerar questionamento posteriormente. Agora, o engraçado, assim, se a gente, a CNI publicou recentemente um estudo dos países no G7, do G7, né, sobre essas modalidades de licença, e assim, a gente está aqui brigando sobre possibilidade de LAU, possibilidade de LOC, e os países do G7 já estão muito à frente, com exceção do Reino Unido, demais já possuem licença única há muito tempo, né? Então, assim, a gente está brigando aqui por questões que já estão evoluídas em outros países, que a gente olha e entende que estariam mais à frente, né? Bom, eu não vou adentrar mais no ponto, até para não gastar muito tempo, até porque a gente quer escutar os nossos convidados aqui, que tem muito para dizer. Vou passar a palavra, então, para a Fernanda Tanuri, que a Luciana apresentou, da CETESB, gerente jurídica da CETESB. E, Fernanda, a gente queria escutar um pouquinho de você. Qual que é a visão hoje da CETESB? Qual hoje é o que a CETESB tem se preparado? De que forma a CETESB tem se preparado para a incorporação das novas regras, enfim, como isso vai ser incorporado no âmbito estadual? Fernanda, obrigada mais uma vez, e a palavra está com você. Muito obrigada, bom dia a todos. Luciana, Patrícia, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder contribuir para essa discussão, né, junto com o Thiago, Rodrigo, Sérgio. Como o mundo da pandemia, eu já peço desculpas que o vizinho aqui está em obra, não sei se atrapalha, mas se tiver algum barulho aí muito forte, vocês me avisam, eu tento dar uma ajustada aqui, mas não tem muito o que fazer. Nesse primeiro momento, como a Luciana falou, a gente tem um grupo de estudo na CETESB sobre o projeto de lei envolvendo as nossas diretorias técnicas, né, que é a diretoria de avaliação de impacto, a diretoria de controle e licenciamento ambiental, tem a diretoria de engenharia, e no âmbito da presidência também, né, o jurídico é vinculado à presidência e junto com os assessores técnicos. Então, a gente tem uma análise do PL, mas ainda, né, por não ser o texto final, a gente é mais entender mesmo e como a CETESB dá a nossa opinião às autoridades competentes para que talvez a gente consiga algumas alterações aí que a gente ache relevante. De maneira geral, a gente entende que o PL é positivo justamente por trazer essa unicidade de procedimento. Então, assim, não preciso nem falar aqui que o nosso cenário ambiental é extremamente complexo no país. A competência legislativa é concorrente, a competência administrativa é comum, todos atuando aí de forma conjunta mesmo nessa questão. Então, temos a participação da União, 26 estados, Distrito Federal, incontáveis municípios, cada um com sua norma de proteção, muito diversas, né? E, por vezes, conflitantes. Então, essa unicidade, um caráter geral, atualizado, é muito importante para que todos os envolvidos tenham segurança jurídica nesse processo, não apenas os empreendedores, mas do lado do órgão ambiental também é muito importante. Atualmente, como a Luciana falou, né, a gente tem um regramento, que é uma combinação de resoluções CONAMA, com a Lei Complementar 140, e a partir daí que a gente faz todo o regramento geral. Falando como órgão público, né, para a gente, eu vou falar assim dos pontos positivos primeiros, para a gente poder ficar mais feliz. A exclusão da modalidade culposa do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais. Assim, para o funcionário público, né, que tem que ali emitir a licença, fazer análise, nesse conjunto de normas tão complexas, tão divergentes, muitas vezes acaba por privilegiar uma norma em detrimento de outra, e ele sofre uma ação criminal com relação a isso. Então, claro que deve ser mantida a previsão culposa, a modalidade culposa do crime, dolosa do crime, mas a culposa não a gente vê como muito benéfica para dar essa segurança para a administração pública na tomada de decisão mesmo. Os funcionários públicos, inclusive, né, quando são acionados,
eles precisam fazer a defesa deles, né? Não é o órgão que faz. Então, isso também abala muito os funcionários públicos. Então, eu não sei se vale a pena aqui, mas só para ter noção da abrangência do artigo 67, ele fala: conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviço cuja realização depende de ato autorizativo do poder público. Ou seja, qualquer ato do funcionário público no âmbito do licenciamento e autorizações. Como Patrícia falou, né, das modalidades de licença, ainda falando de pontos positivos, na visão da CETESB, a incorporação da licença autodeclaratória, a LAC, foi muito benéfica, porque nós já temos isso no estado de São Paulo, né? Então, para os casos de baixo impacto, nos casos que o órgão ambiental tem expertise do licenciamento e que não ocorra supressão de vegetação nativa que seja objeto de autorização específica, poderia ter esse licenciamento autodeclaratório. Isso dá mais agilidade ao trabalho do órgão ambiental e permite que os nossos técnicos foquem nos casos mais complexos. Como também é conhecimento de todos os órgãos ambientais do país estão saturados, a gente tem uma limitação muito grande de aprimoramento tecnológico, de recursos humanos mesmo, para poder fazer essa análise. Então, priorizar o que é mais complexo é importante, e tendo esse conhecimento geral de casos de baixo impacto, a gente pode otimizar o trabalho. Então, a gente vê como um ponto muito benéfico, né? Priorizar os casos que precisam, de fato, de uma análise individualizada. Então, falando um pouquinho assim do Via Rápida Ambiental, só para entender como a gente vai se inserir aí, né, nesse projeto de lei, caso venha a ser do jeito que se encontra. Gente, eu também vou pedir desculpas que eu estou um pouco ofegante, porque eu já estou na reta final da gravidez, então a respiração já não é a mesma. Mas o Via Rápida Ambiental, ele é regulamentado pela deliberação normativa CONSEMA número 1, que é de abril de 2019, e por meio dessa plataforma, no portal de licenciamento ambiental, o PLA, o empreendedor vai obter sua licença ambiental ou autorização para supressão de vegetação em alguns aspectos específicos, de forma automática, autodeclaratória e sem custo. Então, é gratuito esse licenciamento no estado de São Paulo. Para garantir a proteção ambiental, a CETESB faz vistorias e promove a fiscalização ambiental por amostragem, que é exatamente o que o projeto de lei também já prevê no seu parágrafo 3º do artigo 21. Então, a gente faz um roteiro de fiscalização, e nesse roteiro está incluído também os empreendimentos que são objeto do VRA. A diferença que a gente tem do previsto para a LAC para o VRA é justamente a previsão da linha A do inciso 2º do caput do artigo 21, que ele necessita que o órgão ambiental conheça previamente, aí, entre aspas, as características gerais da região da implantação. Isso conversa com outro artigo do projeto de lei, que fala que todos os dados do licenciamento eles devem constar do CNIR, justamente para ter uma plataforma única e de fácil acesso eletronicamente, para que esses dados sejam compartilhados, e na hora do licenciamento você já tem aquela área muito estudada. Em que pese isso não conste no VRA, no estado de São Paulo, nós temos, né, na CETESB, nós temos a sala de cenários. Recentemente até mudou o nome, eu acho que está cenários, mas é conhecido mesmo como sala de cenários, em que todas as informações, principalmente aquelas relacionadas à diretoria de avaliação de impacto ambiental, ou seja, os empreendimentos mais complexos, os que são objeto de avaliação pela área de áreas contaminadas, nós já temos muitas informações. Então, aparece um mapa tipo Google Earth e aparece todos os pontos com as informações do licenciamento, até a questão de poluição do ar, saturação, até onde aquela área aguenta. Então, nós já temos isso. Ele não faz parte do VRA, porque é outra sistemática, mas no momento que a gente precisar fazer essa adaptação, nós temos instrumental para isso. Não é a lógica que a gente fez o VRA, porque não tinha esse projeto, mas é possível adaptar. Então, a gente consegue ter esse conhecimento dos impactos da região, de algumas regiões, claro, não para tudo, mas a gente já está bem avançado nesse setor.
Com relação aos demais itens que trata no projeto de lei, esses, né, a linha A, B, C e D, eles são exatamente o que foi considerado para a CETESB no VRA, que é condições de instalação e operação do empreendimento, os impactos ambientais da tipologia da atividade e as medidas de controle ambiental necessárias. Então, já sai no VRA quais são as condicionantes ambientais que o empreendimento deve seguir. E aqui também eu faço um adendo que quando o projeto de lei fala em tipologia da atividade, ele trata da matriz porte e potencial poluidor, quando ele trata do conceito. Para o Estado de São Paulo, né, falando em CETESB, tipologia do empreendimento é a atividade em si. Então, é o KINAI, a gente trata a tipologia de forma distinta, a nomenclatura para a gente é outra. A gente fala de matriz, quando a gente quer falar desse tipo de tipologia que o projeto de lei fala. Outro ponto positivo que o PL traz, que eu queria falar com vocês, é a desvinculação de serviços públicos, de caráter público, como condicionante do licenciamento. A gente entende que, de fato, não é o empreendedor que deve fazer as questões de política pública, né, de serviços públicos, porque muitas vezes a administração pública, principalmente em nível municipal, faz essa vinculação, então a gente entende que não é correto, mas o jeito que está a redação do projeto de lei acaba por vedar ele é muito expresso para ser vedado. E aí a gente acha que poderia ser um equívoco, porque muitas vezes, para viabilizar o empreendimento, é necessário ter implantação de serviços públicos, e o próprio empreendedor pede isso. Então, vedar é negativo, e deixar do jeito que está também é negativo. Então, deveria ser sempre, né, uma redação vinculada à viabilização do empreendimento, ao impacto direto do empreendimento, que o empreendedor deveria fazer esse tipo de serviço público. Então, por exemplo, né, a vila residencial no licenciamento da hidrelétrica de Belo Monte, ela é uma questão bem-vinda, porque não tem como o município absorver e determinar, né, esperar que esse município faça questões dessa forma para viabilizar o empreendimento. Então, isso sim deveria ser a cargo do empreendedor. Mas tem muitos pedidos que as condicionantes não têm nada a ver com o licenciamento. Bom, esses são os pontos que a gente considera mais como positivo, e passando um pouco pontos de preocupação. A nossa maior preocupação é a previsão do PL, no artigo 16, da retirada da necessidade do município apresentar a certidão de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano. Porque isso é necessário para que o órgão ambiental, né, falando que em órgão estadual ou federal, possa verificar a regularidade do empreendimento com a legislação municipal. Aquele empreendimento pode ser instalado naquele local. Com essa retirada, e muitas vezes os argumentos é que se tire a barganha para que o município aceite aquele empreendimento, ou o município não dá a certidão, mas com a retirada simplesmente desse tipo de documento, o órgão ambiental vai ter que tomar uma decisão entre ou ele não olha para isso e dá a licença, o que para a gente vai ser um risco de ser uma licença inócua, porque se o município, né, se for condicionado à regularidade posterior do município, você pode dar licença e ela vai ser, você não vai poder instalar o empreendimento, e além disso você vai ter uma judicialização. Com a judicialização, seu processo vai parar, você vai estar no polo passivo de uma ação, o órgão ambiental provavelmente vai estar no polo passivo da ação judicial, isso inclui custas. Por exemplo, pensando na CETESB, que é uma empresa pública, a gente arca com os custos do processo, diferentemente de administração direta. Então, a gente sobrecarrega nossos advogados. Então, isso não estar no polo de uma ação nunca é tranquilo. E esse é um cenário. Ou o órgão ambiental vai optar por ele mesmo fazer essa análise. E para o órgão ambiental analisar a legislação de todos os municípios, é inviável e vai paralisar de uma vez por todas o licenciamento, e pensando em IBAMA, então, é pior ainda. Então, a gente vê isso com muita preocupação, porque vai atrapalhar ainda mais, né, o licenciamento. Então, a gente
acredita que uma forma de resolver isso, não sendo, né, a certidão específica, mas que seja algum tipo de manifestação do município pela regularidade do empreendimento e prosseguimento do licenciamento ambiental. Também falando em participação, né, de outros atores, o artigo 38, ele trata da participação de outras autoridades no processo de licenciamento. Então, a gente entende que é prejudicial tirar a vinculação da decisão do órgão ambiental com relação à manifestação dos outros participantes. Então, se o ICMBio ou a Fundação Florestal se manifesta de forma contrária à implantação do empreendimento, a CETESB não pode simplesmente falar, eu não concordo com esse seu posicionamento e vou autorizar mesmo assim. A gente tem que estar vinculado à área de competência de cada órgão. Então, se o IPHAN fala que não pode, eu não entendo que a CETESB poderia passar por cima disso. A única exceção que a gente vê aqui é se esses órgãos tratarem de assuntos que não são vinculados à sua competência. Então, se o IPHAN traz uma condicionante ou nega, né, é contrário ao licenciamento por uma questão que não afeta a sua competência, a gente poderia falar, essa não é a sua competência, então vamos seguir o licenciamento. Mas sendo tratado no âmbito da sua competência, a gente não pode ir contra, então, retirar a vinculação disso também pode causar uma grande judicialização, e não é a gente, né, os nossos técnicos não vão se arvorar nessa competência para poder se manifestar. Também a gente entende que a possibilidade de prosseguimento do licenciamento, caso não tenha manifestação desses órgãos, é prejudicial. Porque, no final das contas, vai seguir o licenciamento e se no final o órgão, né, outro, se manifestar de forma contrária, o licenciamento vai voltar, o empreendedor possivelmente não vai poder implantar, ou se já tiver implantado, vai ter que paralisar a obra, tudo isso também sempre pensando em judicialização, né? Então, a gente entende que até o licenciamento pode caminhar e a gente dá uma licença, mas essa licença é condicionada à manifestação do órgão competente antes da implantação do empreendimento e do início das obras. Outro ponto que até tem questionado bastante a gente é com relação ao artigo 18, parágrafo 2º, que é com a exigência de EIA-RIMA para os casos de significativo impacto ambiental. Atualmente, como que acontece no estado de São Paulo, né? Nós temos o decreto 47400 de 2002, que ele prevê o licenciamento dos empreendimentos sujeitos à avaliação de impacto ambiental, ou seja, aqueles de significativo impacto. Esses empreendimentos, eles precisam solicitar um termo de referência da CETESB. Com este termo de referência, a gente estabelece qual é o estudo específico que deveria ser feito para cada tipo de empreendimento. Então, não é automaticamente um EIA-RIMA. Se a gente vincular todos os casos de significativo impacto para EIA-RIMA, a gente vai pedir EIA-RIMA para todos esses casos, e dentro de significativos impacto, existem gradações, não necessariamente todos esses tipos de empreendimento vão precisar de EIA-RIMA. Então, a gente entende que vai ser uma regra muito engessada e que vai tirar do órgão ambiental essa análise técnica de qual estudo é mais relevante, principalmente assim, se é um impacto grande, mas específico de poluição do ar, a gente vai pedir uma questão, um estudo específico para isso, não necessariamente um EIA-RIMA que estabelece questões específicas, né? Que tem o regramento específico de EIA-RIMA. Então, a gente vê que isso talvez cause um engessamento muito grande e tire essa liberdade técnica do órgão ambiental. Outro ponto que eu trouxe aqui é o parágrafo 6º do artigo 5º, que ele permite ao empreendedor fazer alterações na operação do empreendimento que não incrementem no impacto ambiental negativo, que já tinha sido analisado na etapa anterior do licenciamento. A gente entende que, e isso para alterar o enquadramento do empreendimento, que isso não é papel do empreendedor. Se foi avaliado pelo órgão ambiental, ele não poderia passar por cima e, assim,
às vezes ele vai ter um olhar, às vezes não, ele vai ter um olhar apenas do seu próprio empreendimento. O órgão ambiental, principalmente considerando a questão anterior que eu falei do CINIR, tem um olhar holístico, ou seja, a gente sabe de todos os impactos dos empreendimentos vizinhos. Então, a gente consegue ter um olhar se aquele tipo de impacto vai aumentar ou não. O empreendedor não tem essa visão holística. Então, ele não pode, baseado no seu conhecimento, que não digo que seria pouco ou que não teria expertise técnica, mas ele não tem a visualização do todo, estabelecer se aquela alteração é mais benéfica ou não. Então, isso é uma prerrogativa do órgão ambiental e a gente vê como negativo, porque depois apenas que a gente vai poder correr atrás do prejuízo. Né? Para encerrar minha fala, eu não estou contando o tempo aqui, mas o artigo 7º, parágrafo 4º, que trata da renovação automática mediante autodeclaração. Isso também retira do órgão ambiental essa sua prerrogativa de avaliação de impactos. No âmbito da CETESB, né, a gente também no decreto 47400 tem a previsão de que para ser emitida uma licença de operação, o fiscal, o órgão ambiental, precisa verificar todas as condicionantes, né, o efetivo cumprimento de todas as condicionantes em loco, ou seja, se ele não cumpre com todas as exigências ambientais, a gente não vai renovar a licença de operação. E essa autodeclaração do empreendedor, ela não é suficiente. A gente precisa considerar para ver se, de fato, pensando também em todas essas questões de dados que a gente tem, se está sendo suficiente. Porque por mais que ele esteja cumprindo, talvez, com a licença dele, se a área já está muito saturada e ele precisa ter novas tecnologias, ele precisa aprimorar, ele não vai conseguir sozinho ter essa avaliação. Então, o órgão ambiental precisa, de novo, ter a ciência do que ele está fazendo e do todo em que ele está inserido. Então, para a gente é muito relevante, né? E essa disposição só iria beneficiar quem não faz o pedido dentro do prazo de 120 dias, prévio ao vencimento, que já tem, né, na Lei Complementar 140. Se o empreendedor pede a renovação 120 dias antes do encerramento da validade, a licença dele já está automaticamente renovada. Então, eu acho que dispensa uma questão que a corda não vai estar no pescoço do empreendedor, porque se ele for diligente, ele vai ter essa prorrogação automática, mas não com o aval do órgão ambiental, né? Então, eu entendo que, como a gente já tem essa previsão no estado de São Paulo, que deve ser feita a vistoria, eu vejo com muita restrição essa previsão do projeto de lei. Então, concluindo assim um pouco, eu acho que o estado de São Paulo ele consegue conciliar muita coisa, não tem tantas novidades para a gente, acho que a gente consegue, com o que a gente tem, ajustar, a gente já tem licença única, a gente simplesmente fala LPLLO, mas a gente já tem essa previsão de sair de uma vez só a licença, a gente já tem a LAC, que é o VRA, então é uma questão de ajuste mesmo para que tenha essas previsões. E a grande questão é como a gente vai tratar disso. O nosso posicionamento atual é que se a nossa regra estadual é mais restritiva, a gente vai continuar aplicando a nossa regra estadual, porque a gente já tem um licenciamento consolidado. A CETESB tem grande experiência, né, na área, o órgão ambiental, a gente fica brincando, é o maior da América Latina, o 5º maior órgão ambiental do mundo, e a gente entende que estamos indo bem, então, e pela prevenção, precaução, benefício ao meio ambiente, o que for mais restritivo a gente vai manter. Não sei se eu me alonguei, Luciana, Patrícia, mas... Não, foi ótimo. Seriam minhas considerações iniciais aqui. Obrigada, Fernanda. A gente tem o mesmo sentimento que a CETESB está sempre à frente. Os pontos que você levantou, sem dúvida nenhuma, são pontos de bastante discussão, né? São pontos polêmicos que eles foram incorporados na minuta pelas experiências práticas que é vivida, talvez não tão fortemente na CETESB e em São Paulo,
mas pelo Brasil afora. Essa participação dos municípios, a questão da certidão municipal, é uma situação muito delicada, porque a gente sofre muito um certo oportunismo, muitas das vezes municipal, em alguns casos, de que utiliza desse instrumento para inviabilizar o empreendimento, então a gente fica muito refém em algumas situações do município. É claro que é complicado colocar uma regra geral para situações excepcionais, né? Mas eu acho que vem muito por conta dessas dificuldades, das guerras municipais que acontecem a todo tempo. Então, por experiência própria, eu vi aqui muitos clientes sofrendo porque o município não tinha fundamento ali factível, né, ou nem legal, jurídico para segurar o empreendimento, e usou desse instrumento para segurar, e aí o órgão ambiental, você tem toda a razão, fica numa situação também ali de refém dessa história, assim como o empreendedor. Então, eu acho muito complicada essa vinculação, ao mesmo tempo concordo com você que é importante a gente avaliar a compatibilidade com o zoneamento municipal, né? Assim, é o município que vai sofrer o empreendimento ali de cara, sem dúvida nenhuma. Então, realmente é um ponto muito sensível e que acho que ele veio muito por conta dessas dificuldades práticas, mas que afastar completamente a necessidade dessa compatibilização também é algo que precisa ser bastante cuidadoso, né? E os demais intervenientes da mesma forma, né? A gente tem problemas que vão além, né, da capacidade do órgão ambiental licenciador segurar ali o empreendimento. De novo, vocês ficam numa situação bastante delicada quando o órgão de outra avaliação, né, o ICMBio da Via, por exemplo, discorda com o licenciamento, e aí é uma carga muito grande para o órgão ambiental, né, ter que decidir se afasta ou não, concorda ou não com aquele posicionamento, que é uma visão que ele vai ter dentro da competência dele, né, que não é a sua. Eu entendo completamente a visão de vocês, mas também entendo o outro lado de que o empreendedor acaba ficando, às vezes, encurralado diante de algumas situações. Então, são disposições bastante difíceis, porque os dois lados a gente tem problemas e a gente tem dificuldade de sair, né? Então, nesse aspecto, é muito complicado da gente conseguir tomar um ponto de partida, porque eu entendo o seu lado como órgão ambiental, mas a gente vê ali a parte das empresas, né, também encurralados. Então, acho que é por isso que o projeto de lei, né, a minuta é tão polêmico e tão difícil da gente sair do lugar, né? Não à toa tanto tempo de discussão. Mas, Fernanda, muito obrigada, e sim, parabéns de novo, e mais uma vez eu agradeço imensamente de você grávida, barriguda, e aqui com a gente. Olha, é louvável e ficamos muito honrados. Muito obrigada mesmo. Eu passo a palavra agora, Tiago, para você. A gente quer ver sua apresentação aqui, estou animada de ver. Para quem não conhece o Tiago, acho que vale a pena ter uma rápida apresentação dele. O Tiago, ele é o supervisor de assuntos jurídicos, né, na FIENG, e ele está sempre à frente. Eu já vi o Tiago em várias discussões, às vezes nem sei que ele vai estar lá, ele aparece. Ele é um cara muito atuante, muito experiente na área ambiental. A gente fica muito contente de poder ouvir e aprender com ele. A palavra é sua, Tiago, se você quiser compartilhar por aí a apresentação, ok? Mas acho que a Patrícia vai abrir, né, a sua apresentação. Não? Você vai abrir, Tiago? Então, tá bom. Então, a palavra é sua. Obrigado, Luciana. Primeiro, agradecer aí o convite feito por você e pela Patrícia. É muito bom participar aqui desse webinar com vocês, dividir a mesa com a Fernanda, com o Sérgio e com o Rodrigo. Me sinto muito honrado pelo convite. Eu vou, como disse a Luciana, eu vou compartilhar uma apresentação porque eu trouxe alguns dados e gostaria de mostrar esses dados para vocês, tá? Vocês já estão vendo a apresentação aí? Ótimo. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre os desafios da indústria dentro do processo de licenciamento e a necessidade da lei geral. Por que aqui esse tema? Porque eu vejo que a Lei Geral de Licenciamento Ambiental está muito conectada com aquilo que o Brasil e que os estados identificaram
e também os empreendedores, né, durante esse tempo que se faz licenciamento ambiental no Brasil. E o que tem de problema dentro desses processos. Então, a CNI ela fez uma pesquisa em 2019 voltada para a visão da indústria sobre o licenciamento ambiental. E eu trouxe aqui alguns dados para ilustrar o que a indústria pensa sobre o processo, para que depois a gente veja isso dentro da Lei Geral de Licenciamento. O primeiro ponto que eu acho muito importante é que a pesquisa mostrou que 95% dos empresários consideram o licenciamento ambiental importante para a conservação do meio ambiente. Então, mostrou que o setor produtivo, os empresários, os industriários, concordam com um licenciamento ambiental. O que durante muito tempo se dizia que o setor produtivo, o empresário não queria licenciamento ambiental, não queria participar de um processo. Essa pesquisa mostrou exatamente o contrário. Mas ela mostrou algumas outras coisas também, que não somente que o empresário concorda com licenciamento ambiental, mas os problemas que ele também identifica dentro desse atual processo de licenciamento ambiental. Primeira coisa, que 55% desses entrevistados acreditam que a forma como o licenciamento ambiental é feito hoje não garante proteção ambiental. Então, isso é o pensamento desse empresariado em 2019, o que eu concordo em parte, porque eu vejo que parte desse processo de licenciamento ambiental feito hoje, que a Lei Geral de Licenciamento Ambiental tenta resolver, é um regime, digamos, cartorário do licenciamento ambiental, atrás de documento, atrás de comprovação, e que muitas vezes não traz aquele benefício ambiental e nem o benefício social e econômico que aquele determinado empreendimento pode trazer. Um outro ponto que 47% concordam que o atual processo impacta negativamente a atração de investimentos. Esse é fácil de identificar, a meu ver, porque basta você olhar empresas contratando escritórios para fazer due diligence ambiental em determinados estados para saber para onde ele vai levar o empreendimento dele. Diferente, claro que para algumas determinadas atividades não tem jeito, né? Para atividade minerária não tem como o empreendedor optar para onde ele vai, porque o minério está ali, mas para outras há essa identificação de legislações ambientais em estados para saber para onde aquele determinado empreendimento vai levar seu investimento, né? 56% afirmou que o processo de licenciamento ambiental atrasa o desenvolvimento econômico, então tem esse viés junto com os outros 47%. 83% das empresas de grande porte têm ou tiveram problemas para obter suas licenças ambientais. 86% entendem que o licenciamento é caro. Então, o que a gente vê é o seguinte: todos concordam com o licenciamento, mas todos identificam, ou a grande parte identifica, alguns problemas que esse licenciamento ambiental tem. E nesse ranking de problemas identificados pela CNI, eu destaquei aqui dois. Um é a demora na concessão das licenças. Isso acho que a grande maioria dos empreendedores que vêm nos procurar faz esse tipo de reclamação, apesar de que isso tem melhorado. Pelo menos eu não atuo fora do estado de Minas Gerais, mas aqui em Minas Gerais a gente tem visto uma evolução nesse tempo. E o grande problema aqui na demora, inclusive, sempre foi o órgão licenciador ultrapassar, inclusive, o prazo definido na legislação de 6 meses ou de 1 ano para a concessão daquela licença ambiental. E, bem, além disso, os altos investimentos exigidos pelos órgãos ambientais. Então, foi esse o diagnóstico feito em 2019 pela CNI. Eu vejo que esse diagnóstico, boa parte dele, eu acho muito interessante, depois que a gente, se a gente tiver, né, uma lei geral de licenciamento, passados alguns anos, fazer um novo diagnóstico, porque eu vejo que a lei geral de licenciamento pode resolver grande parte desses problemas que foram identificados aqui. Bom, além disso, um outro dado que eu quis trazer para vocês aqui para a gente ilustrar a discussão da lei geral
a FIENG, em 2019, fim de 2019, contratou um comparativo da legislação ambiental de Minas Gerais com a União e mais 14 estados da federação, os estados do Sudeste, Sul, Centro-Oeste, além de Bahia, Pará e Pernambuco. E a gente comparou questões relacionadas ao licenciamento ambiental, que são as que a gente vai trazer aqui, mas também relativas às medidas compensatórias nos processos de licenciamento ambiental e questões de reserva legal, área de preservação permanente, por aí vai. Eu coloquei aqui a fonte do estudo para quem quiser verificar e olhar esse estudo. E dentro do licenciamento ambiental, a gente pegou, em regra, somente as questões normativas, sem avaliar nada na prática, exceto o prazo de análise da emissão da licença ambiental. Na prática, a gente usou um estudo feito por uma empresa aqui de Minas Gerais, a Way Carbon, que ela pegou os dados do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental e tirou uma média do tempo necessário para a emissão de licenças em vários estados brasileiros. Além disso, a gente comparou o prazo legal de análise previsto nas normas, a previsão de licença ambiental simplificada ou por adesão e compromisso, né? Aqui em Minas a gente chama de licença ambiental simplificada e na lei geral licença por adesão e compromisso, em outros estados algum outro nome, mas o que a gente queria identificar era uma licença por ato autodeclaratório. A manifestação das autoridades envolvidas, né? Que aqui a gente trata como órgãos intervenientes, o prazo de validade da licença de operação, a renovação automática de licença de operação e a presença de um conselho de meio ambiente licenciador. Esses os pontos que a gente procurou. E como eram 15 entes, né, 14 estados e a União, a gente fez uma análise subjetiva, tá? De acordo com o pensamento da Federação das Indústrias, verificando. A gente estabeleceu uma pontuação para cada um desses itens, de 1 a 15, verificando aquele que a gente entendia como menos burocrático ou menos restritivo em matéria ambiental com pontuação 1, e o mais restritivo, mais protetivo ou mais burocrático com pontuação 15. E a gente chegou num número dessa forma. Esse número já nos mostra o quê? A União, com a legislação atualmente pior em matéria ambiental, para a gente, ou mais burocrática, e o Mato Grosso do Sul com a melhor. Isso não quer dizer que a prática seja dessa forma, né? A prática pode ser diferente. Mas o que isso mostra? Se a gente vê a União com uma pontuação 173, o Mato Grosso do Sul com uma pontuação 86, a gente verifica que há grande diferença que existem entre os estados e a União, o que demonstra uma necessidade de uma uniformização de procedimento, uma uniformização para a gente, inclusive, diminuir. A gente tem aquele termo do tributário, né, guerra tributária, a gente pode trazer para cá a guerra ambiental, né, fazer com que um determinado empreendedor pule o rio aqui de Minas Gerais e vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, pensando numa legislação um pouco menos restritiva ou burocrática. Então, eu quis trazer isso aqui para mostrar esse ponto para vocês. E esse estudo, ele concluiu várias coisas. Algumas necessidades de mudança na legislação de Minas Gerais, mas a principal conclusão dele foi a necessidade da gente ter uma lei geral de licenciamento estabelecendo algumas regras únicas para o país. E dentro disso, eu coloquei aqui desafios da indústria, porque esses pontos que são necessários dentro da Lei Geral de Licenciamento, eles são os grandes desafios da indústria hoje. Então, a primeira coisa, eu acho que é o principal ponto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, é a previsão de que as manifestações das autoridades envolvidas sejam não vinculantes, obedecendo à Lei Complementar 140, que fala que o licenciamento ambiental vai ser realizado por um único ente.
os outros podem se manifestar de forma não vinculante. Então, esse, a meu ver, é o primeiro ponto. É um ponto que, se passar, a gente vai precisar de uma adequação em Minas Gerais, porque Minas Gerais tem um dispositivo dizendo que a manifestação das autoridades envolvidas são não vinculantes, mas, na prática, pelo texto normativo nosso, elas são vinculantes, porque a licença sai sem efeito. Então, eu não vejo qual a necessidade da licença sem efeito. Se eu não posso usar ela para nada, a manifestação se torna vinculante. O segundo ponto, a previsão de licença ambiental simplificada ou por adesão e compromisso e de licenças concomitantes. E aqui eu faço um parêntese para lembrar a fala da Patrícia no início a respeito do estudo que muito bem feito pela CNI também, comparando a legislação de licenciamento ambiental do Brasil com os países do G7, que identificou que 6 desses países possuem somente uma única licença e só o Reino Unido 2. Parece que aí dentro disso, somente o Brasil é que tem uma prática do licenciamento trifásico, que aqui em Minas Gerais ele já foi regra, hoje ele é exceção, mas ainda acontece. O terceiro ponto, a previsão de renovação automática de licenças de operação quando cumpridos determinados critérios objetivos. Aí, esse estudo da CNI também demonstrou a presença desse tipo de renovação na grande maioria dos países do G7, né? Um ponto importante que é a previsão de prazo para manifestação dos órgãos ambientais das autoridades envolvidas. Isso hoje já existe na legislação, mas nem sempre também é cumprido. Esse próximo ponto eu acho muito importante, que é a previsão de autonomia dos entes federativos para definirem as atividades a serem licenciadas, bem como porte potencial poluidor, natureza e estudos ambientais a serem exigidos para cada empreendimento. Por que eu estou levantando isso? Uma mineração de pequeno porte em Minas Gerais, provavelmente ela vai ser de grande porte em alguns outros estados do país. Não dá para a gente tratar porte de empreendimento num estado que tem como principal característica a mineração para outro estado, por exemplo, que não tem esse tipo de atividade, ou fazer esse comparativo inverso, né? Pegar um determinado estado que tenha a sua política, o seu setor produtivo todo voltado para uma determinada atividade e querer que em Minas Gerais utilize também o mesmo critério de porte desse outro estado. Então, esse é um ponto, acho, muito importante. E o último deles, a necessidade de nexo causal entre o impacto ambiental e as condicionantes exigidas no processo de licenciamento ambiental. Quem nunca passou, qual empreendedor nunca passou por aquele pedido de constrói um hospital para mim, constrói uma quadra de futebol para mim, dentro dos processos de licenciamento ambiental, dentro de declarações de conformidade de municípios. Então, essa necessidade de comprovação de nexo causal também extremamente fundamental dentro dos processos. Então, a meu ver, esses 6 pontos aqui são os principais desafios que o setor produtivo hoje passa no processo de licenciamento ambiental. E se a gente vê, todos eles estão linkados com aquele estudo da CNI. Todos eles estão vinculados à demora na análise do processo de licenciamento ambiental e ao custo efetivo do processo de licenciamento ambiental. Bom, e aí eu queria trazer 2 desafios hoje presentes no PL 3729, hoje 2159, né, lá no Senado. O primeiro deles está relacionado à manifestação das autoridades envolvidas. Acho o principal ponto do projeto, acho o ponto mais importante, trazer a não vinculação dessas manifestações, mas aqui a gente tem um ponto de discussão importante. O parágrafo 5º do artigo 40, ele estabelece, recebida a manifestação da autoridade envolvida, que ele estabelece um prazo para a autoridade envolvida se manifestar e de forma não vinculante. Mas se essa autoridade envolvida se manifestar fora do prazo,
ela será avaliada na fase em que estiver o processo de licenciamento ambiental. Porque a gente tem que lembrar que o artigo 40 ele fala que não é vinculante, mas que ela tem que ser considerada pelo órgão ambiental. Pode ser descartada, mas pode ser acatada pelo órgão ambiental. Aqui a minha preocupação é o seguinte: o órgão ambiental faz a consulta à autoridade envolvida na LP, a autoridade envolvida não se manifesta, o Estado concede a LP. Concede a LI, o empreendimento já está lá construindo sua atividade, vem uma manifestação do órgão da autoridade envolvida com o empreendimento, com o empreendimento construindo, né, o empreendedor construindo seu empreendimento, e aparece essa manifestação, por exemplo, do ICMBio contrária àquele empreendimento. E aí, nesse ponto, eu vou concordar com a Fernanda, certamente isso vai ser judicializado. Não tenho a menor dúvida de que isso vai ser judicializado. Então, se tem prazo tem que ser cumprido. Se o empreendedor não cumpre os 120 dias necessários para protocolizar sua revalidação ou sua renovação de licença ambiental, ele não tem a renovação automática depois. Então, se a autoridade envolvida não se manifestar no prazo, não se manifestou no prazo. Desconsidera. Porque senão vai gerar esse problema. E aí eu vou trazer um exemplo aqui. A gente tem um distrito industrial próximo aqui de Belo Horizonte. Esse distrito industrial localizado numa área antropizada, né, sem vegetação, sem nada, com indústrias instaladas, com indústrias com licenciamento ambiental, já na época. E em 2012, o ICMBio foi lá e embargou esse distrito industrial, porque ele não tinha manifestação do órgão gestor daquela unidade de conservação, ele estava dentro de uma APA. Embargou, foi para o Ministério Público, teve processo judicial, o empreendedor entrou com um processo de licenciamento ambiental e o ICMBio demorou nada mais, nada menos do que 7 anos para poder emitir a manifestação para esse distrito industrial. Todo mundo na insegurança jurídica lá dentro. Engraçado é que o ICMBio entregou a manifestação 2 meses depois, o licenciamento estava concedido. Ou seja, o licenciamento ficou parado 7 anos, única e exclusivamente por falta de manifestação do ICMBio dentro do processo. Então, por isso que eu repito todo o tempo, o principal ponto da Lei Geral de Licenciamento Ambiental é a manifestação não vinculante. E aqui a gente vai ter um problema dentro desse parágrafo 5º, com uma insegurança jurídica muito grande. E o último ponto que eu queria trazer aqui foi a inclusão de última hora dentro lá do artigo 1º, no último minuto da aprovação na Câmara, da exclusão das atividades minerárias de dentro da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, determinando a aplicação das resoluções do CONAMA. E aqui eu trago 3 pontos. Primeiro, as resoluções do CONAMA hoje elas são insuficientes para tratar de licenciamento ambiental. Não tem tudo lá. Segundo, elas são desatualizadas. Se a gente for lembrar das 2 principais, 237 é de 97, 01 é de 86. Então, aqui a gente já vê esse primeiro ponto. Segundo ponto, elas têm muito conflito com a legislação estadual. Muito. Excesso de conflito com a legislação estadual. E quem aqui duvida que se um empreendimento minerário for licenciado com base na legislação ambiental estadual, não vai ter uma ação civil pública no dia seguinte contra o empreendedor e contra o funcionário do órgão estadual que concedeu a licença. E o terceiro grande impacto disso no setor minerário, né? Aí a gente vê dentro do Congresso Nacional a turma criticando muito o setor minerário por conta dos últimos acidentes, né? Só que os últimos acidentes aconteceram com a legislação atual, né? Então, assim, em vez de você resolver com uma nova legislação, não, você mantém a atual, que foi na época em que foram ocasionados exatamente os 2 grandes últimos acidentes no país. Então, eu vejo que o Senado aqui tem uma função muito importante de trazer de volta a atividade minerária para dentro desse projeto de lei. Bom,
Acho que aqui eu encerro essa minha apresentação, fico à disposição para os debates, e eu vejo que a gente ainda tem esse ponto significativo para discutir no PL, e esses desafios que eu acho que o PL, de fato, eu espero que seja aprovado e isso seja resolvido no país. Obrigado mais uma vez pelo convite e à disposição. Muito obrigada pela sua participação. Eu acho que você resumiu brilhantemente assim, os pontos mais polêmicos na visão do setor privado, as questões que, de fato, a gente terá assim, muito debate e discussão. Sem mais delongas, em razão do adiantado da hora, eu vou passar já a palavra para o Rodrigo, já agradecendo novamente, Thiago, depois a gente te abre a palavra pela última vez, mas já te agradecendo, então passo a palavra para o Rodrigo. O Rodrigo é supervisor jurídico na Neo Energia. Rodrigo, a gente queria saber um pouco de você agora, da visão, né, do setor privado, da visão do setor de energia. O que é o licenciamento ambiental hoje? Qual que é a importância de uma lei geral? É necessário mesmo uma lei geral? Como que você enxerga isso né, na visão hoje do empresariado, do setor de energia? Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, por ter topado participar conosco aqui. A palavra é sua. Agradeço, Patrícia e Luciana, muito obrigado. Estou elogiado por participar dessa conversa aqui, desse webinar. Dividir a mesa com a Fernanda, com o Thiago e com o Sérgio. Eu vou tentar trazer para cá, como você me falou, a visão do empreendedor do setor elétrico. Tá? Eu sou supervisor jurídico da equipe de renováveis da Neo Energia. Então, eu trato diretamente com implantação de não tanto usina hidrelétrica hoje em dia, porque está parado, mas muito de parques fotovoltaicos e parques eólicos. Né? Então, acho que antes de começar a entrar na questão da minha análise sobre essa lei geral, eu vou fazer um resumo em breve como é que funciona mais ou menos o setor elétrico voltado mais à implantação de parques eólicos e solares. Hoje, o setor ele divide os empreendimentos em empreendimentos de até 50 megas. Tá? Normalmente, isso aí são questões regulatórias, fiscais e até comerciais. Então, muito do que a gente tem hoje, discussão com órgãos ambientais atuais, é porque quem olha de fora vê aquela quantidade de aerogeradores e entende aquilo ali como um complexo eólico. Mas, na verdade, ali são 10, 15 pequenos parques que funcionam independentemente entre eles, não são eles independem de cada um para funcionamento. Então, assim, a ideia é sempre fazer o licenciamento independente de cada um. Tendo visto, são empresas distintas, parques distintos, alguns mercado regulado, alguns mercado livre. Hoje, nós temos uma demanda reprimida e uma quantidade enorme de empreendedores no setor elétrico. E isso intensifica bastante a disputa entre os agentes, né, do setor. Então, para o business plan dar certo, para o empreendimento dar certo, ter rentabilidade, viabilizar a rentabilidade, o básico para o empreendedor é a antecipação de cronograma. É o básico. E, para isso, o licenciamento ambiental é chave, quase fundamental para que a gente consiga fazer essa antecipação do cronograma da obra. Por que isso? Você entra no leilão com muitos agentes, o preço da energia tende a baixar. Você antecipando o cronograma da obra, você consegue diminuir o CAPEX, a economia do CAPEX, antecipar o recebimento de receitas. Serve tanto para a geração de energia eólica e solar, como transmissão de energia. Então, o business plan está basicamente focado nessa antecipação de cronograma. E o licenciamento pode travar essa antecipação, gerando prejuízo ao empreendedor. Voltando agora, depois desse resuminho sobre o setor, eu vou passar um pouco sobre... Começar com os pontos positivos que eu vi da legislação e depois trazer aqui à tona alguns pontos, para mim, controversos, até para a gente poder debater aqui com quem assistindo e com os demais participantes da mesa. Ponto positivo, como já falado, eu acho que o principal é o nexo de causalidade entre as condições ambientais e os impactos relacionados ao empreendimento. Isso aí, como o Thiago já falou e a Fernanda também, o que mais a gente vê isso é o, entre aspas, eu brinco, que é o complexo de Robin Hood. Como os parques eólicos estão sempre no interior do Nordeste, regiões pobres do Brasil, os
os órgãos e licenciadores e também outros, prefeituras e tal, eles buscam do empreendedor algo para trazer o desenvolvimento da região. É óbvio que a gente também tem esse dever social, estou falando que não tem, mas, assim, já vi casos de condicionantes determinando a construção de terminal rodoviário para a cidade, sabe? Não tem nada a ver com a questão. Então, eu acho que o nexo de causalidade entre as condicionantes ambientais e os impactos do empreendimento, eu acho que é um ponto muito positivo. Outro ponto que vale trazer também à tona, que para a gente, empreendedor do setor, é positivo, é a dispensa de obrigação de adoção de medidas para evitar impactos causados por terceiros. Por que isso? Normalmente, nossos empreendimentos, nós temos contratos EPCs, turnkey, onde a gente contrata por chave na mão para iniciar. Né? O turnkey é aquele contrato que a gente quer o empreendimento já funcionando. As empreiteiras, eles possuem também seus licenciamentos próprios, os órgãos e tal, e a gente não consegue ter o poder de fiscalização de todas as empreiteiras, todos os terceirizados, para ver se ele fez um desmatamento ilegal, se ele fez uma retirada de material sem o devido licenciamento aprovado. Então, assim, isso é algo que vai dar mais segurança para o empreendedor no setor elétrico, porque, como eu falei, a gente não consegue ter esse poder de fiscalização para os terceiros contratados. E também, por fim, assim, também como ponto positivo, eu acho interessante o artigo 54, parágrafo 3º, que ele tira a responsabilidade das instituições financeiras, tanto públicas como privadas, por eventuais danos decorrentes da atividade ou do empreendimento financiado, desde que os empreendedores eles exijam antes as licenças ambientais válidas. Isso aqui, com certeza, eu entendo que o legislador, nesse sentido, ele quis fomentar o desenvolvimento não só do setor elétrico, como de diversos setores do Brasil, para fomentar o crescimento da indústria, porque isso aqui vai de encontro à Política Nacional do Meio Ambiente, que previa aquela responsabilidade dos poluidores indiretos, no artigo 3º, e no artigo 12 daquela política, ele também prescrevia que as instituições financeiras, que na época eram só governamentais, eles tinham que condicionar a aprovação do crédito ao licenciamento e ao cumprimento das normas ambientais. Hoje, você está tirando, não só do governamentais, também como das instituições financeiras não governamentais, a responsabilidade subsidiária caso haja algum problema futuro ambiental no referido empreendimento. Então, acho que isso aqui é um ponto bem positivo para financiamento de crédito, que pode fazer crescer cada vez mais o setor. Indo de encontro um pouco com o que o Fernando falou, para a gente, a questão das partes envolvidas, da participação das autoridades envolvidas, FUNAI, INTRA e FAM, e a não vinculação da decisão pela autoridade licenciadora, eu acho que para a gente é muito, muito positivo. Isso porque você, Patrícia, você, Luciana, que está acostumada, vocês sabem como a gente fica refém desses órgãos, FUNAI, INCRA e FAM. Temos que mandar dezenas de cartas para que eles respondam. Eu lembro que, salvo engano, há uns 4, acho que no início do governo, desse atual governo, a Fundação Palmares tinha 3 analistas do Brasil inteiro para analisar licenciamento, 3, para todos os empreendimentos do Brasil. Então, assim, você ficar refém, isso aqui, como eu falei anteriormente, o setor elétrico ele precisa da atividade do cronograma. Isso aqui a gente fica refém disso aqui, você quebra todo o cronograma, você tem um prejuízo, você tem... isso impacta muito o empreendimento por si só. Então, assim, eu acho isso bem positivo, vamos vincular. A questão dos prazos, eu acho assim, perfeito de que, caso a autoridade envolvida não se manifeste, continue o licenciamento. Voltando ao que o Thiago falou aqui, aquele exemplo do Thiago, que ele falando de que pode haver muita judicialização por causa disso, porque vai ser... Thiago, na LI sempre tem judicialização. A gente tem um amiguinho chamado Ministério Público. Então, assim, sempre quando está implementando qualquer empreendimento, a gente tem diversas judicializações. Uma mais, uma menos não vai nos afetar. Então assim, para a gente, isso aqui é muito importante. Eu só achei, assim, um ponto que eu falando
não na visão de empreendedor, mas assim, um ponto que eu acho que enfraqueceu bastante a FUNAI nesse caso é que eles falam que apenas áreas indígenas com demarcação homologada. Então, acho que a FUNAI ela perde um pouco de força também nessa nova lei do licenciamento. E isso é muito mais forte para usinas hidrelétricas, que sempre tem áreas afetadas, áreas indígenas e tal, né? Mas isso aqui é só um adendo que eu achei interessante também mencionar. Agora eu vou trazer um pouco os pontos não controversos, mas os pontos assim, de atenção que eu posso falar da minha análise. Assim. A ideia do PL, como todo mundo sabe, é desburocratizar o licenciamento ambiental. Só que eu acho que na medida que o PL, no seu artigo 4º, parágrafo 1º, mantém ausentes a definição da tipologia de atividades e empreendimentos, o artigo 17, que garante maior discricionalidade do órgão de cada órgão estatal competente pelo licenciamento ambiental, você continua autorizando o Estado a disciplinar a matéria de maneira distinta, que acontece hoje em dia. Então, a gente, empreendedor, a gente vai continuar sofrendo um regramento específico de cada região para ser seguido. Eu sei que é uma questão muito difícil isso, porque, como vocês falaram, como o Thiago falou, a gente está no Brasil, um país continental. O licenciamento do Rio de Janeiro, São Paulo, não pode ser igual ao licenciamento do Maranhão. Sabe? Você tem coisas diferentes, você tem lugares diferentes, culturas diferentes, tudo diferente. Mas, ao mesmo tempo, quando você dá esse poder para o Estado fazer a sua própria legislação, você continua a mesma coisa para a gente. A gente tem empreendimentos em diversos lugares do país e você tem o mesmo tipo de empreendimento com tipologias diferentes em lugares perto um do outro, sabe assim, lugares que acaba prejudicando um pouco assim o nosso business plan. Outro ponto também que eu acho que também tem a ver com essa questão é a questão do artigo 17, parágrafo 4º, que ele diz que não será exigido o EA-RIMA quando a autoridade licenciadora considerar que a atividade do empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Isso é o que acontece hoje. A gente sabe que muito dos órgãos ambientais do Brasil, eles tendem a ver os parques, como eu falei anteriormente, como um mundo complexo. Vendo como um mundo complexo, obviamente, a degradação é maior. Então, eles tentam o que a gente faça sempre o EA-RIMA, no caso. Essa é uma das maiores discussões do setor elétrico, fazer o RAIS ou o EA-RIMA. Tá? O nosso principal problema de fazer o EA-RIMA não é nem a questão financeira, tanto que se você vê os RAIs que os empreendedores, os agentes fazem normalmente no setor, eles não são aqueles relatórios simplificados, eles são bem fundamentados, gastamos dinheiro fazendo todo o relatório. A questão principal é o cronograma, tempo. Tempo é o que a gente brinca, o tempo é o dinheiro nosso, como diz o ditado. Nós precisamos cada vez mais simplificar para que a gente consiga antecipar o cronograma. Então, isso aqui, para mim, continua a mesma coisa que tem hoje. É uma decisão subjetiva do órgão ambiental, ele pode olhar e falar, não, para mim isso aqui é a tipologia tal, tem que ser um EA-RIMA nesse local, e não um RAIS. Então, isso aqui a gente continua discutindo. E, por fim, assim, eu acho que outro ponto também que já foi levantado pela Fernanda e pelo Thiago, é a questão do artigo 7º da autodeclaração do empreendedor. Com certeza, eu acho que isso aqui é uma questão que não vai... Eu acredito que isso aqui não vai ser aceita na prática, eu acho que não vai funcionar. Talvez o empreendedor tenha querendo inovar com aquela questão do artigo 18 lá da CONAMA 237 de 97, da prorrogação automática, que teria prorrogação automática se você conseguisse o prazo de 120 dias até que o órgão analisasse seu pedido. Mas eu acho que eles quiseram inovar que infelizmente, na prática, não vai ser... não vai funcionar. E, por fim, para terminar, para não passar mais tempo, já que eu já falei bastante, será a possibilidade de revisão de licenciamento no momento da renovação da licença. Talvez, isso eu já vi, conversei com o pessoal da área técnica, a preocupação que eles têm de que uma eventual renovação de licença
isso muito mais no empreendimento de maior porte, possa haver alguma mudança na tipologia da atividade empresarial, não sei. Outro ponto também que, se, por exemplo, você tem um licenciamento, o HE, por exemplo, que o IBAMA licenciou, você fez todo aquele licenciamento robusto, bem completo, e você hoje, com essa nova legislação, vem uma nova OHE, que é licenciada, por exemplo, sei lá, ou um empreendimento parecido, similar, licenciado pelo órgão estadual, com um licenciamento muito mais simples. Isso pode, sei lá, talvez rolar, dar uma insegurança para o empreendedor. O empreendedor que tem o mais complexo, o continuante mais complexo, pode talvez judicializar para que seja unificado o mesmo entendimento, não sei, sabe? Isso aqui é algo que eu trago para o debate. Então, sem mais delongas, eu acho que esses foram os pontos que eu analisei da lei, positivos e que eu acho que vale a gente conversar cada vez mais. Mas eu acho que, como um todo, a lei ela vai vir para ajudar. Vamos ver como é que vai sair do Senado, né? Porque até o Senado votar tudo. Só nessa entrada no Senado já tem 9 emendas. Já. Imagina até o final quantas emendas surgirão, quantas abacaxis poderão surgir, será aprovado. Então, assim, mas vamos torcer que tudo dê certo e seja um ponto inicial aí para essa nova legislação ambiental. Obrigado aí a todo mundo. Rodrigo, obrigada. Muito bom, né? Assim, engraçado que a gente acaba que são os mesmos pontos, né? Com diferentes visões de cada uma dessas questões colocadas aqui. E, pessoal, a ameaça de ação judicial já existe desde o dia 0, né? Assim, a lei nem saiu, o pessoal já está dizendo que vai entrar com a ação. Então, sim, muita água vai rolar embaixo dessa ponte ainda, sem dúvida nenhuma. São realmente assuntos que têm os dois lados muito relevantes, né? Aspectos muito importantes. Então, eu acho que a gente ainda vai discutir bastante. Eu brinco que são os últimos capítulos, mas assim, acho que ainda vai ter muita novidade, muita discussão, sem dúvida nenhuma. Acho que, Rodrigo, você abordou perfeitamente, acho que os pontos mais sensíveis realmente são esses. Eu não vou aqui entrar muito no que você falou, até para não perder o tempo. Deixa o Sérgio falar, depois a gente dá uma rápida geral aqui do que todo mundo colocou. A gente está com o tempo já apertado, então eu vou passar rapidamente a palavra para o Sérgio e depois queria ver as considerações finais de cada um de vocês. A gente tem uma série, eu tenho milhões de perguntas, queria ouvir um pouco da opinião de todo mundo, mas vamos tentar consolidar ao máximo para o pessoal não desistir do nosso evento, que agora já está ficando na hora do almoço, então vamos tentar aproveitar ao máximo a atenção de todo mundo. Sérgio, obrigada de novo, vou deixar aí passar a palavra já rapidamente para você. Tá bom. Bom dia, pessoal, eu agradeço a Luciana e a Patrícia pelo convite, pelo Bichara, pelo convite para falar com vocês um pouquinho da nossa visão desse PL. Queria agradecer também a Fernanda, o Thiago e o Rodrigo participação dessa mesa. Então, obrigado a todos aí, profissionais extremamente gabaritados, e que eu pude aprender bastante hoje nessas falas de vocês hoje, e eu, com certeza, vou carregar um pouquinho disso para a minha vida, no meu dia a dia aqui. Uma visão um pouco diferente, né, de vocês. Então, obrigado. Eu vou tentar ser objetivo e colocar alguns pontos que a gente pode analisar nesse PL da forma que ele foi caminhado para o Senado. Tá? Primeiro ponto que eu queria colocar é um ponto mais teórico, tá? E assim, antes de desenvolver os pontos práticos. No meu sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável ele está dentro do conceito de direito ambiental. Então, assim, eu não tenho como falar de direito ambiental sem desenvolvimento sustentável. Quando eu falo de direito, né, é um sistema normativo que se presta a regular a conduta humana. Então, é aquela conduta humana para o desenvolvimento sustentável que tem por sentido, né, mitigar, controlar, monitorar e curar qualquer tipo de impacto ou dano, né, no sistema do meio ambiente. Então, assim, não tem como separar o desenvolvimento sustentável do conceito do direito ambiental. E eu quero falar com isso que o projeto de lei ele nasce como uma lei geral, né, com o intuito de regular dentro do país, uma lei nacional, né, regulando na esfera do país conceitos para a aplicação de todos os órgãos e de todos os envolvidos nesse jogo jurídico do licenciamento ambiental, né? O jogo não no sentido de disputa,
mas no jogo de construção, que há uma construção do empreendimento com o órgão ambiental, né, para o ganho ambiental. Então, assim, no meu sentir, eu acho que esses conceitos teóricos é um pouquinho importante de voltar para falar do PL. O PL ele tem várias críticas de todos os lados, tem críticas dos empreendedores, tem críticas dos órgãos, tem crítica da sociedade civil, crítica do ativismo ambiental, o que não tira, perfeito, dele a característica de ser uma lei geral. Então, assim, pontos positivos, o PL traz conceitos e uniformiza os conceitos no território brasileiro, procedimentos, prazos, requisitos mínimos que tem que constar em cada um dos estudos, para a gente poder, pelo menos, ter uma racionalização, uma racionalidade nesses estudos, para entender qual que são os objetivos de cada um estudo para ser apresentado nesse jogo do licenciamento ambiental, né? Traz a questão da integração das informações, que hoje é muito importante para o empreendedor. E aí, falando um pouco do ciclo do cimento, né? A Votorantim Cimentos hoje está em 20 estados da federação, em mais de 20 estados da federação e no Distrito Federal. E faz atividades que são licenciadas tanto pelos estados, quanto pela União e quanto pelos municípios. Então, tem atividades diferentes nesse ciclo do cimento: argamassa, agregados, centro de distribuição de concreto, centro de distribuição de cimento. Então, assim, tem vários pontos, várias interferências com os órgãos ambientais que a Votorantim hoje tem que atuar e tem que trabalhar nesse jogo do licenciamento ambiental. Então, assim, na minha visão, como advogado do empreendimento, do empreendedor, né, essa uniformização dos conceitos, de prazos, de procedimentos, os tipos de licença e como elas irão proceder, ela veio como um ponto positivo, da forma de que a gente tem como entender como cada um dos nossos empreendimentos vai ser tratado e vai ser licenciado em todas as unidades da federação. Então, assim, eu vou ter uma identidade de prazos e licenciamentos. E aí, falando um pouquinho de prazos, pessoal, acho que foi o que o Thiago falou bastante, o Rodrigo também falou, e voltando no conceito, né, teórico lá de direito ambiental que eu comecei a minha fala, eu acho que não tem racionalidade alguma prazos de renovação de licença de 16 anos. Isso não é bom para o empreendimento, isso não é bom para o órgão ambiental e muito menos é bom para o meio ambiente. Então, assim, não tem racionalidade nisso. Então, assim, mecanismos como a alteração de competência que foi criado no projeto de lei, eu vejo com bons olhos, mas eu tenho as minhas críticas também. Por exemplo, eu entendo que seria necessário desdobrar um pouco mais esses conceitos e da forma como vai ser feito. Não só deixar ao encargo do empreendedor e o mero vencimento do prazo pela administração pública. Eu não acho que isso é um conceito saudável. Acho que poderia ser trabalhado de uma forma melhor. Isso é a visão do Sérgio. Eu, Sérgio, quanto advogado, acho que isso poderia ser mais saudável isso. Outro ponto que me incomoda um dos princípios da lei geral é a mediação e a conciliação. Ele não traz qualquer disposição sobre a mediação e conciliação. E aí, um ponto que todos falaram aqui, tanto a Fernanda pela visão do órgão, o Thiago e o Rodrigo pela visão do empreendedor, e eu trago também a questão da participação de outros atores. Talvez o posicionamento de mediação e conciliação para esse tipo de consulta, ele seria muito mais saudável. Então, assim, sinto falta no PL alguma manifestação, alguma regra geral, né? Se presta fazer regra geral, uma regra geral para estipular como vai ser feita essa mediação, quem é o competente para provocar essa competência para fazer essa mediação e discutir esses assuntos para poder facilitar, né, as regras do licenciamento ambiental no Brasil. E por fim, acho que algo que incomoda é uma dor dos empreendimentos, não saber a tipologia distribuídos, mas em respeito, né, a competência concorrente de cada ente da federação, por ser uma lei geral. De fato, a lei geral não poderia estabelecer essas tipologias. Vejo com bons olhos as dispensas,
muitas delas voltadas para projetos e investimentos em planos de concessão enfim, desenvolvimento de matérias concedidas pelo Estado, de forma geral, né? Pela União, Estados e municípios. Também vejo com bons olhos a questão das dispensas para as destinações de resíduos sólidos, algumas envolvendo as destinações finais de resíduos sólidos, e estão lá no artigo 9º do PL, agora não vou lembrar de cabeça, desculpa aí. Mas vejo com bons olhos pelo menos, um regulamento mínimo sobre dispensas, né? Na verdade, de inexigibilidade de licenciamento ambiental. Porque a dispensa não pode fazer o órgão, né? Já está estabelecendo que é inexigível. Mas, então, assim, pessoal, para encerrar minha fala e ser bem sucinto e já abrir para os debates, para a gente poder conversar um pouco mais, queria agradecer mais uma vez a todos e colocar aqui da nossa parte, concluindo a fala, o PL é positivo no sentido de tentar uniformizar todos esses conceitos e facilitar um pouco o jogo, no bom sentido da palavra, né, de construir um melhor licenciamento ambiental, que eu acho que é o intuito de todos envolvidos no processo. O empreendedor não quer correr o risco de ter o empreendimento embargado, paralisado em razão de algum ponto que não foi observado, que ele deveria ter observado, poderia ter sido alertado, poderia ter sido exigido pelo órgão ambiental. A gente brinca em operação, né, que o pior tipo de operação é aquela que está paralisada. Né? Então, assim, a operação tem que correr. Então, o nosso sentido aqui não é, de forma alguma, prejudicar o meio ambiente, mas, pelo contrário, a gente quer ter uma colaboração do órgão e do empreendedor para poder chegar numa melhor equação para proteger o meio ambiente. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigada, Sérgio. Foi muito rápido, mas muito direto, objetivo, como lhe é peculiar. Foi ótimo, obrigada. Eu acho assim, o projeto de lei, na verdade, nunca vai agradar a todos, porque é impossível, né? Mas, pelo menos, a base dele vai dar um mínimo de segurança jurídica para o próprio órgão licenciador e para o empreendedor, né? Hoje mesmo eu recebi de manhã uma notícia aí, Rodrigo, um pouco do que você falou, que o Ministério Público foi lá e pediu uma recomendação para suspender o licenciamento de um empreendimento eólico na Bahia, porque não teve a rima. Então, assim, até que ponto a gente fica tranquilo do ponto de vista de segurança jurídica mesmo, de que o estudo solicitado pelo órgão ambiental nos dá uma segurança suficiente para eu seguir o meu empreendimento. Então, isso tem uma repercussão tão complexa, porque vai até para investimento estrangeiro no país, né? A gente causa até uma dificuldade do estrangeiro entender ou se sentir seguro para trazer e evoluir o nosso país, né, do ponto de vista econômico. Então, eu acho que é óbvio que a gente não vai conseguir achar aqui um consenso tranquilamente, mas que alguma definição que tenha esse respaldo legal pode nos ajudar um pouquinho nessas discussões, principalmente com o Ministério Público. É claro que o Ministério Público dá muitas das vezes sequer observa o que está na lei. Ele tem ali uma ideia na cabeça dele e ele segue no matter what, né? Com respeito aos promotores e procuradores que estão nos assistindo, mas eu tenho exemplos práticos aqui, eu não estou inventando a roda, não, tenho aqui exemplos vários de que isso acontece no dia a dia. Então, o mínimo é que a gente vai ter um respaldo, né? Então, por isso que essa lei ela é tão urgente, ela é tão necessária, porque ficar só com base em norma infralegal nos traz, assim, um arrepio o tempo todo no dia a dia do licenciamento ambiental. Então, é claro que a gente vai enfrentar ainda muitas discussões aí pela frente, mas é o mínimo uma base que a gente vai ter. Eu só queria fazer um ponto que todos vocês comentaram, que é com relação à renovação automática, né? Que, cara, eu tenho alguns exemplos aqui de mais de 15 anos de processo em renovação automática. Então, por conta dessa demora, por conta dessa dificuldade, a tentativa é de fazer alguma coisa mudar, né? E, de novo, a CETESB é um órgão muito à frente, muito evoluído, mas não é o que acontece para o resto do país, infelizmente. Seja pela dificuldade de capacitação técnica dos agentes ali envolvidos, seja pela falta de estruturação do órgão ambiental, a gente encontra situações como essas. Então, a ideia é que isso evolua, que isso mude, porque amanhã o investidor, a instituição financeira, o BNDES, vai dizer, não tem licença válida. Não tem, porque eu pedi dentro do prazo. Está aqui, está dentro do prazo. Não, mas a sua licença é de 2000, tem 20 anos a sua licença. E, pessoal, acontece. Eu tenho exemplos aqui que aconteceram isso.
Então, é muito complicado, porque a gente fica numa situação ali de, não, mas a lei me protege dizendo que eu estou automaticamente renovado. Mas e pro russo entender, sabe? Então, eu acho que é esse o nosso problema da falta do respaldo legal, e que na construção faz sentido, mas ela não é óbvia, né? Então, acaba gerando uma dificuldade muito pesada para o empreendedor de uma forma geral. Eu, como advogada, né, dentro do mundo privado, a gente sente essas dores, né, do empreendedor. E que se a gente tivesse uma uniformidade em capacitação de todos os órgãos, como a gente tem em alguns, como é o caso da CETESB, do próprio IBAMA, esses problemas seriam muito reduzidos, sequer seria tão polêmico e necessário a regulamentação tratar. Mas o dia a dia nos complica demais, né? Então, eu vou passar, eu sei que a gente está na adiantada da hora, mas eu não queria encerrar antes de passar rapidamente para cada um de vocês trazerem aqui as suas considerações final, né? Considerações finais, já que a gente ouviu um pouquinho de cada um. Vou voltar para você, Fernanda, vou te pedir aí para ser bem breve, e depois a gente segue para o Thiago, Rodrigo e Sérgio para encerrar, e aí depois eu fecho aqui, tá bom? Fernanda, a palavra é sua, vamos lá. Obrigada. Eu queria encerrar falando de um programa da CETESB que deu muito certo, e eu acho que pode servir aí como uma dica para os outros órgãos ambientais, que é o CETESB de Portas Abertas. A gente estabeleceu desde o início da gestão, quando a doutora Patrícia Iglesias assumiu a presidência da CETESB, que a gente receberia todos que quisessem encontrar com alguém da CETESB para poder falar do licenciamento. Então, mesmo não tendo a formalização do licenciamento perante a CETESB, os empreendedores vão lá, conversam, discutem o caso, trazem as opções técnicas, a gente já conversa, e esse empreendimento, quando é solicitado o licenciamento, já vem mais redondo. Porque também, assim, como o Thiago apresentou os números, o tempo de demora de análise também é influenciado com relação ao que é apresentado pelo empreendedor. Se você apresenta uma coisa que não faz nenhum sentido para o órgão ambiental, esse processo vai demorar mais. Então, essa aproximação CETESB empreendedor tem sido muito satisfatória. A gente tem um período de licenciamento agora muito curto na CETESB. A gente já dá tudo que o empreendedor precisa, porque para a gente também é mais fácil. A gente quer receber um processo pronto. Então, essa coisa de eu vou apresentar tudo que eu quero, aí o órgão olha, aí depois não aí volta e fica esse ping-pong, é muito pior. Então, assim, esse projeto da CETESB tem funcionado muito. Eu acho que é ótimo, deveria ser incentivado em todos os outros órgãos, com o Ministério Público, porque às vezes você vai questionar o Ministério Público e ele fala, não, eu só me manifesto depois que o dano acontece. Então, assim, o empreendedor fica completamente no escuro, e é importante ter esse diálogo. Então, assim, eu recomendo quem tiver problema com a CETESB nos procure, que a gente está realmente de portas abertas. A presidência, inclusive, recebe muitos empreendedores para poder conversar sobre aspectos técnicos, trazendo, né, as diretorias técnicas para conversar. Sem dúvida, ainda mais a Patrícia vindo, né, do outro lado da mesa aqui, então ajuda muito a ter essa abertura e esse canal. Isso é muito importante, Fernanda. Realmente é um diferencial da CETESB mesmo, sem dúvida. Thiago, a palavra é sua. Vamos lá. Obrigado, Luciana. Sendo bem breve. Primeiro, só eu não falei na hora da apresentação. Se quiserem mandar a apresentação para todo mundo, tá liberado aí, podem mandar, tá bom? E eu queria mencionar só dois. Primeiro, esse ponto que a Fernanda falou, eu acho fundamental essa proximidade do órgão ambiental com o empreendedor antes da entrega dos estudos. Eu acho isso resolve muitos problemas. Queria fazer também dois pequenos comentários. O primeiro, a respeito do que o Rodrigo e você, Luciana, falaram, que essa lei vai ser judicializada, tudo que está acontecendo vai ser judicializado, né? Parece que aqui no Brasil a gente tem mania de mandar tudo para o judiciário, né? A gente não consegue sentar na mesa todo mundo e concordar em algum ponto, não. Tudo tem que ir para o judiciário. Até eu repeti isso num evento aqui na FIENG, né? Até o brasileiro de 1987 foi para o judiciário, né? Então, a gente já sabe que a lei geral, quando sair, também vai para o judiciário. E o último ponto é dizer que eu entendo que o atual texto ele é muito bom, ele atende
boa parte dos anseios e acredito que, de fato, o único ponto a ser alterado é retornar com a mineração para a lei geral. De restante, eu creio que o Senado deveria seguir com aquele texto da Câmara dos Deputados. É isso e agradecer de novo. Muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos, Thiago. Sem dúvida, eu quero sim a sua apresentação. A gente circula para todo mundo do mailing que estiver aqui. E aí, quem não receber, me avise. A gente manda junto com o link da gravação do webinar, tá? Vai ser ótimo. Obrigada pela disponibilidade. Rodrigo, com você. Eu queria agradecer, né, a você e a Patrícia pelo convite, a Fernanda, Thiago, Sérgio, por esse papo, foi bem enriquecedor, esclarecedor, assim, gostei bastante. E, assim, torcer para que, assim, eu falei, tem as críticas à lei, mas eu acho que, no ponto geral, a lei é bem positiva. Então, eu torcer para que não haja muitas mudanças no Senado e que, após a promulgação da lei, não seja judicializada. Vai ser, eu sei que vai ser, mas vamos torcer o mundo ideal que não será, porque hoje em dia, infelizmente, estamos numa batalha política que qualquer coisa vai para o judiciário. E acho muito interessante parabenizar a Fernanda por essa iniciativa da CETESB, eu acho muito interessante. A gente também aqui pesa sempre para tentar essa conversa constante com o órgão ambiental. Infelizmente, tem alguns órgãos que são reticentes a isso, mas a grande maioria tem essa abertura. Então, assim, com certeza isso facilita muito, muito para o empreendedor, para saber o caminho certo a seguir no licenciamento. Então, queria agradecer a todo mundo novamente. Estou à disposição em qualquer dúvida que tiverem, quem assistiu, estou à disposição. Obrigada, Rodrigo. Sérgio, você pode fechar para a gente e depois eu volto aqui. Obrigada. Obrigado, pessoal, mais uma vez pelo convite. Obrigado por poder dividir a mesa com vocês. E, de fato, a lei, ela é aquela, né? Ela não é perfeita. Acho que, em muitos casos, nunca vai ser, mas ela atende grande parte dos anseios que estavam represados há muito tempo. Talvez, se culturalmente a gente, no Brasil, né, de fato, tivesse a cultura do diálogo, da concessão e da conciliação, talvez a gente teria menos problemas nesses assuntos. E aí, mais uma vez, doutora Fernanda, agradeço imensamente a postura da CETESB institucional de sempre receber os empreendimentos, a gente tem um diálogo aberto. A gente sempre procura o órgão, e é excelente o atendimento, e a gente pode sempre ter um retorno, né, do que se espera naquele licenciamento, ou até mesmo num processo que vai redundar numa dispensa. Então, assim, é muito positivo ter esse diálogo com o órgão e essa cultura de conciliação, se fosse de fato incentivado no Brasil, ao invés da disputa e da disputa judicial, né? Talvez a gente tivesse muito mais ganhos para o meio ambiente. E, no final de tudo, isso que é o nosso objetivo aqui. A gente está querendo um desenvolvimento sustentável para proteger o meio ambiente. Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Estou à disposição também. Fico à disposição pelas minhas redes sociais. Se quiserem me contatar para a gente trocar uma ideia, estou à disposição também. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Bom, pessoal, acho que assim, a gente não acaba por aqui nas nossas discussões do PL. É bem provável que antes do final do ano a gente promova um novo webinar aqui para ouvir o que aconteceu. Espero que antes do final do ano a gente tenha a evolução do texto final para aprovação, e aí vai ser um prazer a gente fazer uma nova rodada. Foi muito enriquecedor, realmente, ouvir um pouquinho da visão de cada um de vocês é fundamental, e aí eu puxo de novo o gancho do que eu falei logo na entrada, né? Eu acho que a gente, como atuante na área ambiental, a gente tem o dever de divulgar e explicar quais são as reais consequências do projeto de lei, para reduzir um pouquinho o que a mídia traz de distorção, o que as informações em redes sociais apresentam, que são completamente
erradas, equivocadas, né? Assim, tem gente que fala que vai destruir o meio ambiente, que vai acabar o licenciamento ambiental. Então, falta um pouquinho mesmo de aprofundamento, de conhecimento técnico. Então, foi muito bom ouvi-los, né? Especialistas, pessoas altamente qualificadas como vocês, estudadas, com conhecimento prático, com uma visão muito técnica e muito especializada no tema. Eu agradeço imensamente, sorte de todos aqui que puderam ouvir, e um grande abraço, e foi um prazer, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.